Sinto o poder de criar estruturas magníficas no Blender sem suar a camisa. A magia começa agora. Você já sonhou em construir castelos e muralhas que parecem ter saído diretamente de um conto de fadas? Hoje esse sonho se torna realidade. Descubra como superar a frustração de projetos demorados e veja como, com alguns ajustes simples no Geometry Nodes, você pode criar uma muralha no Blender em tempo recorde. E o melhor, você não vai precisar pagar por nenhum plugin ou addon pago para fazer este feito. Tudo isso fruto de horas de experimentação e dedicação para trazer a você não só um vídeo, mas uma experiência transformadora. Vocês já devem ter ouvido falar na Muralha da China, uma das maiores construções já criada pelo ser humano. Ela é tão grande que dá até para ser vista lá do espaço. E obviamente quem sentiu o maior orgulho nessa história aí foram os chineses, já que a muralha é lá no país deles. Até o dia que eles mandaram um astronauta chinês lá para o espaço, que com certeza ele também ficou muito curioso de tentar ver a muralha lá do espaço no país dele. Só que chegando lá em cima, ele ficou lá tentando olhar, e apesar de todos os esforços dele, ele não estava conseguindo enxergar nada não. Aí ele, voltando já frustrado para a Terra, ele foi lá tirar satisfação com os americanos, já que foram eles que falaram que dá para enxergar lá a muralha lá do espaço. Aí ele foi lá na NASA ali e foi lá e perguntou: ué, mas vocês conseguiram mesmo ver a muralha lá do espaço? Eu fiquei tentando olhar, mas olha, eu não consegui enxergar nada não. Aí os americanos responderam: realmente, lá do espaço a distância é muito longe. Para você conseguir enxergar a muralha lá do espaço, você vai ter que usar uma luneta especial, porque a olho nu você não vai conseguir enxergar nada lá de cima não. Aí que o chinês percebeu que essa história aí de que dá para enxergar a muralha lá do espaço não passou de uma pegadinha dos americanos. Mas de qualquer maneira, a muralha da China, ela não deixou de ser considerada uma das maiores construções já feitas pelo ser humano. Ela tem mais de 20 mil quilômetros de distância e levou cerca de 2.000 anos até ficar completa. Mas aqui no Blender, para criar uma muralha ou uma parede de tijolos, as coisas ficaram bem mais instantâneas. Então hoje a gente vai aprender como fazer uma muralha rápida no Blender. Então vamos embora começar. Então, para a gente criar a nossa muralha de forma fácil e rápida, a gente vai fazer uso de curvas, tá? Só desenhar umas curvas aqui e a gente vai conseguir criar a nossa muralha de forma instantânea. Então, para isso a gente vai deletar primeiro esse cubo aqui e fazer uso das curvas. Você aperta Shift A e procura agora por essa curve e vamos escolher essa Bezier, essa curva aqui. Com essa curva aqui que a gente vai conseguir fazer a nossa muralha. Então, para isso a gente vai ter que ativar o Geometry Nodes. Você vem aqui nessa aba de Geometry Nodes, você clica aqui em New, vai criar esses nós aqui por padrão. E o primeiro nó que a gente vai acrescentar aqui, você aperta Shift A e procura por Resample Curve. Esse nó aqui, você aperta Shift A de novo e procura por Extrude Mesh. Esse nó aqui a gente vai soltar aqui na frente dessa Resample Curve. Mas repare que apareceu esse sinalzinho de I aqui, é que tem alguma coisa aqui que esse nó aqui não consegue suportar, né? Então a gente tem que converter primeiro esse formato de curva para Mesh também, tá? Para isso, você aperta Shift A e procura agora por Curve to Mesh. Esse nó aqui, você vai soltar ele aqui na frente dessa Resample Curve. Aí você repara que sumiu aquele sinalzinho de I aqui. Agora tá funcionando aqui normalzinho. Aí feito isso, aqui nessa Extrude Mesh aqui, a gente vai mudar essa face aqui, muda para Edges. Aí vai mudar o formato aqui. É nessa parte cinza aqui que a gente vai colocar os tijolinhos aqui. Só que para esse exemplo aqui, eu quero que os tijolos, eles ficam aqui apontados para o sentido aqui para cima, tá? Que seria o eixo Z aqui. Aí pra gente consertar a posição dessa parte cinza aqui, a gente vai fazer o uso do seguinte nó. Você aperta o Shift A e procura agora por Vector Math. Esse nó aqui. E vamos conectar essa vetor aqui, aqui na offset. E por esses valores aqui da vector aqui, se você aumentar aqui, por exemplo, essa aqui de cima seria do eixo X, essa aqui é do meio do Y e essa aqui da Z, tá? Do X ela vai aumentar aqui, no sentido X aqui, que é essa linha vermelha, aí do sentido Y, nessa linha verde aqui, e essa última aqui é no sentido Z, que seria aqui para cima e para baixo. O que eu quero modificar aqui é só do sentido Z, tá? Então aqui na parte do X e o Y aqui, você pode deixar no valor 0 mesmo. É só essa parte aqui que eu quero controlar, deixar no valor 1. E aqui nessa Resample Curve aqui, se a gente mudar aqui para a visão de Wire, você vê que ela tá segmentada aqui. A gente vai mudar essa count aqui para lente, tá? De comprimento. Porque quando a gente apertar o botão Tab aqui e, por exemplo, selecionar uma extremidade aqui, quando a gente for criar nossas paredes aqui, a gente vai poder controlar a construção de acordo com o comprimento aqui da distância da curva aqui e não de acordo com a contagem aqui, que seria dessa count aqui, tá? Se for dessa count, você vê que essa contagem dessas divisões aqui, ela vai ficar sempre permanente aqui, tá? Isso vai causar uma distorção no nosso efeito. Para não ter essa distorção, a gente vai deixar aqui nessa lente que seria de acordo com o comprimento. Porque pelo comprimento, independente da distância que você puxar aqui o tamanho aqui da curva, você vê que as divisões aqui, elas vão permanecer constantes, tá? E a distorção, quando a gente for criar os tijolos, não vai ter aquela deformação. Por isso que a gente está escolhendo essa lente aqui. E antes de continuar com esse tutorial de como fazer uma muralha rápida no Blender,
Blender. Não se esqueça de deixar um joinha nesse vídeo, que é para esse vídeo poder chegar a mais pessoas interessadas em efeitos visuais e para eu poder continuar criando mais conteúdos de graça para vocês. Vou apertar o botão Tab aqui para voltar para o Object Mode. E aqui nessa Stirred Mesh aqui, ó, nessa offset aqui, esse 1, para a gente tornar esses segmentos aqui em quadrados de tamanho perfeito, a gente tem que deixar esse valor daqui, dessa offset aqui, ó, com o mesmo valor dessa lente aqui, tá? Se aqui tá 0,1, aqui nessa offset aqui a gente vai mudar então para 0,1 também. E aí a gente consegue aqui, ó, esses quadrados de tamanho perfeito. E agora o que a gente tem que fazer é começar a colocar mais bloquinhos aqui na parte de cima. Para isso, você aperta o Shift A e procura por Duplicate Elements. Esse nó aqui, a gente vai soltar aqui na frente dessa Extrude Mesh. Aí você vê que aqueles blocos viraram nesses pontinhos aqui. A gente vai mudar essa point aqui, ó, muda para Edge. Aí por esse valor aqui de Amount aqui, se a gente for aumentando aqui, a gente consegue fazer a duplicação desses bloquinhos aqui. Só que no caso aqui, a gente tá aumentando aqui, ó, ela tá duplicando tudo em cima uma da outra aqui, então a gente não tá nem vendo diferença. Como que eu quero duplicar aqui é na parte de cima aqui, a gente vai fazer o uso de um outro nó. Você aperta o Shift A e procura por Set Position. Esse nó aqui, a gente vai soltar aqui na frente dessa Duplicate Element. E se a gente puxar uma linha dessa Duplicate Index aqui, ó, conectar aqui nessa Offset. Quando a gente faz isso, ó, você vê que ela duplicou aqui, ó, na parte de cima, mas ela não tá ainda bem alinhada aqui. Por essa mount aqui, você consegue controlar a quantidade que você quer duplicar aqui desses bloquinhos aqui. Então, para arrumar o alinhamento desses bloquinhos aqui, a gente vai fazer o uso do seguinte nó. Você aperta Shift A e agora você vai procurar por Combine XYZ. Esse nó aqui, e você vai soltar aqui no meio, ó, entre essa Duplicate Elements e essa Set Position. Aí você repara que, ó, ela foi conectada aqui pelo esse eixo X aqui, tá? Pelo eixo X, ela vai duplicar aqui no eixo X, tá? Que é essa linha vermelha aqui, tá? Se você for aumentando, ela vai duplicando aqui pro eixo X. Se a gente conectar, em vez da X na Y, ela vai duplicar aqui no sentido Y, que é essa verde aqui. E se você quiser que duplica aqui na parte do Z, que aqui é essa parte de cima. Esse é o eixo que a gente quer duplicar aqui, né? Seria na parte de cima. Só que você vê que o espaçamento entre esses blocos daqui, ele tá muito distante, e para fazer esse controle aqui, a gente vai fazer o uso de um outro nó também. Você aperta o Shift A e vai procurar agora por Mesh, esse nó aqui, e você vai mudar essa Edge aqui, ó, para Multiply, e vai soltar isso aqui, ó, antes dessa Combine XYZ. Por esse valor aqui, ó, você aumentando, você aumenta a distância, se você diminuir, você diminui a distância aqui. Para esse bloco aqui ficar conectado aqui no tamanho exato aqui, uma da outra, esse valor aqui também tem que coincidir com esse mesmo valor aqui que a gente colocou aqui na Extrude Mesh e da Resample Curve, tá? Se a gente colocou 0.1 aqui, 0.1 aqui, aqui a gente também vai colocar 0.1. Aí você vê que os encaixes ficam perfeitinhos aqui. Mas se você quiser mudar esse valor aqui, se você mudar aqui, você vai ter que mudar aqui e aqui também, tá? Nesses três nós aqui. Para você não ter que ficar mudando um por um aqui, você pode também fazer um uso de um outro nó para fazer a mudança aqui de forma automática para os três de uma vez. Só apertar o Shift A e procura por um nó chamado velho, esse nó aqui. E aí o que você vai fazer é puxar uma linha aqui dessa velho aqui, ó, aqui nessa lente aqui 0.1, nessa aqui da Extrude Mesh também, em todos os pontos que vai ter o mesmo valor aqui, tá? E no caso dessa Multiply aqui também. Que como o valor desses três nós aqui tem que estar igual, o valor que a gente colocar aqui, ele vai mudar de forma automática para os três de uma vez. Se você for aumentando aqui, ó, tá vendo? Ó, tá 0.1, se você quiser se aumentar também, ó, tá vendo? 0.2, 0.3, tá vendo que ele vai dar sempre um quadrado perfeito aqui. Isso vai ser importante aqui para não distorcer o nosso efeito. Aí que você vai aumentando, você consegue aumentar a altura da nossa muralha aqui. Para fazer o controle aqui das camadas aqui desses blocos, ó, é só vir aqui nessa Duplicate Elements, aqui nessa Mount, e você vai aumentando aqui, tá? Aí você controla a quantidade de camadas que você quer colocar. A gente vai mudar aqui dessa Edge a mim, vamos mudar para Face. E aí você repara aqui, ó, que esse nosso plano aqui, ó, que seria a nossa parede, ela tá com essas linhas aqui, reta aqui, ó, na parte das intersecções aqui. Pra gente consertar isso, vocês apertam Shift A, procura agora por Merge by Distance. Esse nó aqui, vocês vão soltar esse nó aqui na frente dessa Set Position. Aí você vê que agora, ó, ficou mais redondinho, já não tem mais aqueles traços aqui visíveis. E agora sim a gente vai começar a colocar os bloquinhos de tijolo aqui. Você aperta Shift A e procura agora por Mesh to Points. Esse nó aqui, você vai soltar aqui na frente dessa Merge by Distance. Aí você vê que a parede aqui, ó, virou em um monte de pontos. Aí nesses pontos aqui, ó, que a gente vai colocar os bloquinhos aqui. Só que sumiu a parede que tava aqui. Para fazer aparecer de novo, você aperta o Shift A e procura agora por Join Geometry. Esse nó aqui, solta aqui na frente dessa Mesh to Points, puxa uma linha dessa Geometry da Merge by Distance, conecta nessa Join Geometry. Aí pronto, aí o plano volta a aparecer de novo. E para transformar esses pontos agora em tijolos, a gente vai fazer uso de um outro nó. Você aperta o Shift A e procura por Instance Points. Esse nó aqui, você vai soltar na da Join Geometry, e é nesse nó aqui que a gente vai colocar em que objeto que a gente quer que os
pontinhos se transformem. Como a gente não colocou nada ainda, por isso que desapareceu aqueles pontos lá, tá? Mas a gente vai colocar então, no caso, seria os tijolinhos. Para colocar os tijolinhos, ou você já baixa um já pronto, ou você constrói um aqui rapidinho. Eu vou mostrar aqui um jeito aqui. E se vocês não se inscreveram ainda nesse canal, se inscrevam, que semanalmente eu tô criando um tutorial novo. E agora vamos continuar aprendendo como fazer uma muralha rápida no Blender. Então você aperta o Shift A e vamos escolher esse cubo aqui. Você apertando o botão N para ter a visão desse menu aqui, desses transformers aqui, ó, em itens. Vai mudando esses valores aqui, a gente consegue alterar o tamanho aqui do cubo aqui. A gente quer transformar esse cubo em um tijolo. Mas os valores que a gente vai colocar aqui, se nesse nó aqui a gente colocou esse valor aqui 0.1, então nesse valor da X aqui a gente vai colocar o mesmo valor. Deixa o cubo selecionado aqui, ó, aí você clica aqui no X e muda aqui para 0.1, ela vai ficar fininha aqui, e a Y e a Z a gente vai colocar a metade desse valor aqui, tá? Eu vou arrastar na Y e arrastar até a Z e vou botar 0.05, aí vai virar nesse tijolinho aqui. Aí vou aplicar uma escala aqui nesse cubo aqui, só para facilitar as contas pro Blender aqui, tá? Que a gente modificou os valores aqui. Você aperta o Ctrl A, escolhe essa Scale, aí vai ficar tudo no 1 aqui. E para deixar esse tijolinho um pouquinho mais bonitinho aqui, ó, você vem aqui nessa aba aqui dessa chavinha aqui de modifiers, vem aqui em Edge, escolhe essa Generate aqui e procura por essa Bevel. Ele vai ficar com os cantos dessa forma aqui. Aí você pode diminuir aqui esse valor aqui, ó. Vou deixar mais ou menos 0.003. Aí você vê que os cantinhos aqui ficam um pouquinho mais cortadinho. Aí a gente fez aqui um tijolinho bem simples. É para a gente se organizar melhor, tá? A gente vai renomear aqui esse nome desse tijolinho aqui, né? Que é referente a esse cubo aqui. Vou dar 2 cliques aqui e vou chamar de tijolo. E para fazer aparecer os nós aqui, você clica aqui nessa Bezier aqui e aparece os nós novamente, tá? E para não ficar sumindo os nós daqui, da nossa visão, deixa eu clicar nesse pin aqui. Pronto, aí os nós não some mais. E aqui você vai selecionar então esse tijolo que a gente acabou de criar e vai arrastar até os nós aqui embaixo. E você vai puxar uma linha dessa geometry aqui e conecta na instance. E a gente consegue transformar aqueles pontinhos em tijolos aqui. Você vê que tem essas lacunas aqui, vazio aqui. Para arrumar, a gente vai mudar aqui, ó, nesse nó aqui de Mesh to Points, você muda aqui de vértice para face. Aí pronto, aí fica certinho. Aí outro problema que a gente nota aqui é a posição desses tijolos aqui, tá vendo? Nessa curva aqui, da tipo um S aqui, ó, você vê que os tijolos aqui, elas estão sempre paralelas aqui, tá? Sempre retinho em direção aqui para esse lado aqui. Elas não acompanham aqui a curvatura. Então a gente vai arrumar isso agora. Então a gente vai ter que fazer o cálculo aqui da tangente aqui, do bloquinho tangindo essa curva. Tangente é aquele negócio lá que você já deve ter visto lá na aula de matemática. É o cálculo aqui dessa linha reta em referência a essa curva aqui, tá? Se vocês não se lembram é porque deve ter dado sono durante a aula. Então antes que vocês caiam no sono de novo, vamos voltar aqui nos nossos nós. E o que a gente vai ter que fazer aqui é o seguinte, você aperta Shift A e por agora por Store Name Attribute. Esse nó aqui e a gente vai soltar aqui na frente dessa Resample Curve. Como a gente quer fazer o cálculo da tangente, você aperta o Shift A e vai procurar agora por Curve Tangent. Esse nó aqui. A gente precisa conectar esse pontinho aqui, ó, aqui na velha aqui, mas você repare que a cor aqui, ela tá roxinha e a cinza. Aí para não ter problema de incompatibilidade, a gente vai mudar aqui essa float aqui para vector. Aí você repara que esse pontinho aqui agora tá roxinho com roxinho. Agora você pode fazer a conexão. E vamos dar um nome aqui para esse cálculo aqui. Eu vou chamar de tangente. Agora eu volto aqui na frente e aqui nessa parte de Extension Point, você aperta o Shift A e procura por Named Attribute. Esse nó aqui. E aqui em Name a gente vai colocar o mesmo nome que a gente deu lá no nó de Store Name Attribute. No caso eu chamei de Tem. Aqui você tem que colocar exatamente do jeito que você escreveu, incluindo letra maiúscula ou minúscula se você usou. Aí você conecta essa linha de Attribute aqui, ó, aqui na Rotation. Tá? Aí você vê que ela já vai dar uma rotacionada aqui, mas ela não tá bem alinhada. Pra gente arrumar isso, você aperta o Shift A, procura por Align Euler to Vector. Esse nó aqui. E você vai conectar aqui na frente dessa Name. Você vê que os blocos ficaram aqui na vertical aqui. Aí para arrumar, você vai trocar essa conexão aqui da Rotation aqui, ó, e conecta aqui na Vector. Pronto, agora fica na posição correta. E por aqui a gente já consegue construir aqui o nosso efeito de tijolos aqui, o nosso efeito de muralha, de forma bem rápida. Vou mostrar aqui como ele funciona. Primeiro vou criar aqui um plano que vai representar o nosso chão. Vou apertar o Shift A, vem em Mesh, escolhe esse plano aqui, apertar um S para crescer um pouquinho. E aí vocês fazem o seguinte, você seleciona aqui a nossa parede aqui, você aperta o botão Tab para entrar no Edit Mode, aperta o botão A para selecionar ele todo. Vou dar um Delete aqui e escolher essa vértice para sumir. E aqui a gente vai poder criar aqui uma nova muralha. Para isso a gente vai fazer uso de uma canetinha aqui, que a gente pode só desenhar aqui no plano aqui, e a gente já constrói a nossa muralha aqui rapidinho. Escolher essa caneta aqui, essa Draw aqui, deixa ela selecionada aqui, e se você riscar ela aqui, ó, a gente já consegue criar a nossa muralha aqui, ou a parede de tijolos aqui. Só que ela tá aqui solta no ar. Para isso não acontecer, você vem aqui nessa parte de cima aqui, ó, tá em cursor, muda para
Surface, tá? Se você mudar para Surface e quando você for riscar aqui em cima do plano, agora sim a parede ela fica aqui, ó, grudada aqui no plano. Só que aí você vai ver um outro problema aqui, ó. Você vê que o tijolo aqui, quando ela é colocada aqui no plano, metade dela fica aqui, ó, pra parte de baixo aqui do plano. Pra gente arrumar isso, a gente tem que voltar pro nosso tijolo original. Eu vou voltar pro Object Mode, tá? Vou apertar o botão Tab, tá? Aí volto pro Object Mode. O nosso tijolo original é esse aqui. E como a origem desse tijolo aqui, ó, tá bem no centro aqui desse tijolo aqui, quando ele for colocado aqui no nosso efeito aqui, ele também vai começar aqui pelo meio. Por isso que ele fica metade aqui, ó, pra cima e outra metade vai ficar aqui pra baixo. Então, um jeito de resolver seria pegar esse ponto aqui de origem aqui, ó, puxar ele aqui na parte aqui de baixo, que aí não vai ficar metade pra cima e metade pra baixo, tá? Pra fazer isso, você deixa selecionar seu tijolo original, vou apertar o botão 1 aqui para ter uma visão aqui de frente aqui, aí eu vou fechar essa janelinha aqui dos Transform, vou apertar o botão N, e você vem aqui nessa Options aqui, ó, clica aqui em Options, e você vai escolher aqui essa opção Origins. Quando você fizer isso, vai aparecer essa marquinha aqui, ó, verde e azul aqui, e por aqui a gente vai conseguir mudar a origem do nosso tijolo aqui, que tá no meio, eu quero trazer aqui, ó, pra parte de baixo. Então você aperta o botão G e o Z, tá? Porque eu quero mudar aqui conforme a altura aqui, pra cima ou pra baixo. Então vou deixar aqui, puxar aqui bem na parte aqui de baixo aqui, ó. Você coloca aqui, aí pronto. Você vê que, ó, tá vendo? A parede agora ficou certinha aqui em cima do plano, tá? Ela não vai ficar mais metade pra cima e metade pra baixo. Aí você resolve esse problema aqui. Aí você pode voltar aqui para essa Options aqui, deixar desclicado aqui para voltar ao normal. E para não aparecer esse bloco original aqui na nossa renderização aqui e não ficar aparecendo, você pode fechar o olhinho dela aqui e dessa câmera aqui para não aparecer na hora de renderizar. Aí você só vê aqui a nossa parede. Aí você repara que agora, ó, conforme a curvatura aqui, ó, os blocos aqui, ela segue ela certinha aqui, ó, sem ficar com aquele problema dos blocos ficar todo paralelo, apontar só para uma direção aqui, tá? Agora ela acompanha a curvatura. Só que talvez você tenha alguns problemas aqui também, por exemplo, apertar o botão Tab para entrar no Edit Mode. Eu vou selecionar aqui a nossa parede aqui e apertar o botão Tab para entrar no Edit Mode, e com essa canetinha aqui dessa Draw selecionada, se por exemplo você fizer uma parede assim com uma curvatura muito intensa, tipo um V assim, aí você vai ver que a parede vai ter esse problema aqui, tá? Aqui o canto aqui, ó, você vê que ela, o encaixe também, ó, não fica muito perfeitinho aqui. Para resolver isso, a gente poderia fazer o seguinte, fazer duas linhas, tá? Eu vou passar uma linha nessa direção aqui e outra nessa direção aqui. E aí a gente poderia fazer o encaixe aqui, tá? Só que quando a gente faz isso, toda vez que a gente criar uma linha aqui, ó, ela sempre começa aqui nesse formato aqui, tá? Com esses tijolinhos aqui nessa parte, nesse formato aqui, e no final ela também termina igual também aqui. Se você for colocar um segundo bloco aqui, ela vai coincidir, aí você não vai conseguir encaixar aqui, vai ficar com esses buracos. Então para fazer um encaixe perfeito aqui, dá para fazer também. A gente vai fazer isso agora. Então o que a gente vai fazer é deletar esses tijolinhos só da extremidade aqui, tá? Esses daqui, aí pra gente poder fazer um encaixe perfeito aqui dessa muralha com essa outra muralha aqui. Então voltando pro início aqui dos nossos nós aqui, a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente usou aqui para fazer os cálculos no caso da tangente. Então, a gente vai usar o mesmo nó aqui, tá? Essa Store Name Attribute, você aperta Shift D para fazer uma cópia, você vai colocar ela aqui na frente dessa Store Name Attribute. E agora eu quero fazer os cálculos das extremidades, no caso da nossa muralha. Então eu vou usar o seguinte nó, você aperta Shift A e procura agora por Endpoint Selection. Esse nó aqui, e eu preciso conectar essa selection na value daqui. Só que você vê que esses pontinhos aqui estão de cores diferentes aqui, tá? Para não dar problema de compatibilidade, essas cores têm que estar iguais, tá? Então vou mudar essa vector aqui para boolean, tá? Agora fica roxinho com roxinho, aí você conecta essa linha aqui na value daqui e trocar esse nome aqui, tá? Porque esse nome aqui tá referente aos cálculos da tangente. Vou colocar um outro nome aqui, eu vou colocar de X de extremidade aqui, tá? Porque eu vou fazer os cálculos agora da extremidade da parede. Eu volto aqui no finalzinho dos nossos nós e agora eu vou colocar um nó aqui para deletar aqueles tijolinhos. Você aperta o botão Shift A e procura por Delete Geometry. Esse nó aqui. Eu vou soltar aqui na frente dessa Join Geometry e esse nó aqui ele vai deletar aqueles tijolinhos, tá? Só que a gente tem que especificar para ele o que a gente quer deletar. No caso é os tijolinhos. Então vamos usar essa Name Attribute. Você clica em cima e dá um Shift D para fazer uma cópia. E aqui também, ó, tá com o mesmo problema, tá? Eu preciso mudar essa Attribute que tá aqui azul escuro com essa roxinha da Selection aqui, tá? Tem que deixar tudo na mesma cor aqui. Vou mudar essa vector aqui. Aqui eu também vou escolher Boolean. Aí fica com a mesma cor. Aí você vai conectar essa Attribute aqui na Selection daqui. E aqui a nome a gente tem que mudar, tá? Porque ainda tá tangente. Vamos colocar aqui, a gente escolheu antes, tá? No caso eu coloquei X de extremidade. Aí você vê que aqui, ó, aqueles tijolinhos que tava aqui nessa extremidade aqui, ó, foram deletadas. Eu vou voltar aqui pro início dos nossos nós. Aí você repara nessa End Selection aqui. Aqui tá no valor 1, tá? Quando eu coloquei 1 aqui, ele deletou aqui no início, aqui Start início, né? Ele deletou
deletou os tijolinhos que estavam aqui. Eu vou deixar 0, ó, tá vendo? Aí ele volta de novo, ó, finalzinho, colocou os tijolos de volta. E no finalzinho aqui tá com 1, ó, se eu voltar no 0 aqui, ó, aí ele volta do jeito que tava antes. Então, vou querer deletar só aqui no finalzinho aqui, ó, então vou deixar end no valor 1 e no início eu deixo aqui normal, tá? Eu não quero deletar eles aqui, porque senão, se eu deletar o início aqui também, aí não vai dar o mesmo problema, tá? Os dois lados ficam igual e a gente não vai conseguir fazer a conexão. Então vou deixar aqui o início no 0 e o final com 1 aqui. E agora sim, você seleciona a sua muralha, você aperta o botão Tab para entrar no Edit Mode. Vou mudar aqui dessa canetinha para essa Selection Box aqui, que eu quero selecionar só uma das paredes aqui, tá? Eu vou selecionar essa aqui, eu vou apertar o botão G e o Y aqui no caso, só para fazer o encaixe aqui. Aí você consegue fazer um encaixe mais perfeitinho aqui, nos cantos aqui. Aí pronto, aí você já resolve esse problema aqui, tá? E já você consegue fazer uma construção melhorzinha aqui. Agora eu posso apertar o botão Tab para voltar para o Object Mode e dessa forma você consegue criar aqui a sua parede aqui. Outra coisa que pode ajudar aqui a construção da nossa muralha e deixar mais prático, seria fazer o controle do tamanho das muralhas aqui de forma independente dos pedaços que a gente escolher aqui, tá? No caso, por exemplo, se você vier nesse nó aqui dessa Duplicate Element, se você ir aumentando esse valor aqui da Mount aqui, ó, a gente consegue mudar o tamanho da altura da parede aqui, tá? Só que ela muda tudo de uma vez só. Pode ser que você queira ter o controle aqui do tamanho da parede aqui com tamanhos diferentes de acordo com cada pedaço. Então, para isso, a gente vai vir aqui no início desse nó aqui e a gente novamente vai fazer o mesmo esquema que a gente usou aqui para fazer o cálculo da tangente das extremidades aqui. Você clica aqui em cima dessa Store Name Attributes, vamos fazer mais uma cópia, você aperta Shift D, solta aqui na frente, e o nó que eu vou usar aqui para fazer o controle do tamanho, você aperta Shift A e você procura agora por Radius. Esse nó aqui, o que ele faz é fazer o controle da espessura da curva que a gente está usando, tá? Daquela curva lá. Só que a gente vai usar aqui para fazer o controle do tamanho da nossa parede. Então a gente vai conectar essa Radius na velha daqui, pelo mesmo problema de antes, tá? Incompatibilidade das cores aqui. Vou mudar essa boolean aqui, vou colocar float, aí deixa cinza com cinza, aí você deixa conectado aqui. Aí vamos dar um outro nome aqui, eu vou chamar de Alt, de altura, e aqui novamente a gente vai usar aquele nó dessa Name Attribute. Você dá um clique nessa Name Attribute, dá um Shift D para fazer uma cópia, vai soltar ela aqui, e vamos mudar esse nome aqui, ó, tá? Então vou colocar Alt de altura, e aqui nesse caso aqui você pode conectar essa Attribute cinza aqui nessa verde aqui. Aí nesse caso aqui, ó, a gente vai selecionar aqui a parede aqui novamente, tá? Aí você aperta o botão Tab e você vai entrar no Edit Mode. Aí vamos supor aqui, ó, você quer aumentar só esse lado aqui da parede, aí você seleciona só os pontos aqui referente ao lado da parede que você quer, tá? No caso tá selecionado só esse lado aqui, aí você faz o seguinte, você aperta o botão Alt e S, aí você puxa aqui, ó, pro lado direito aqui, aí você vai controlando o tamanho aqui, ó, da altura, tá? Se você quer tem um aumento só de um lado, ou se você quer que aumenta tudo de uma vez também, aí você aperta um A para selecionar tudo, aí faz o mesmo esquema, aperta o Alt e S e você vai aumentando que ele aumenta tudo de uma vez aqui. Ou se você quer selecionar de novo, só quer aumentar esse lado da parede aqui, aí você clica uma vez fora aqui para desselecionar tudo, você vai selecionar só as partes que você quer, tá? No caso, é esse aqui e esse outro ponto aqui, você aperta o Shift para deixar selecionado esses dois pontinhos aqui, aí você aperta o Alt S, pronto, agora você tem um controle só desse ponto aqui, só desse lado da parede aqui. Aí você vai fazendo isso para as outras partes da parede que você quiser montar também. Aí isso aqui já pode deixar as coisas aqui mais práticas pra gente. Mas caso você não queira usar a tecla de atalho Alt S, quer fazer da forma manual também, só para ficar sabendo, você vem aqui nessa item aqui, ó, em Transform, está vendo essa Means Radius aqui, ó, por esse valor aqui, ó, você mudando aqui também você controla aqui, tá? De forma manual aqui, se você preferir. Vou apertar o botão Tab para voltar pro Object Mode, e aqui esse é um jeito de você criar uma parede aqui, ó, geometricamente perfeita, tá? Os encaixes aqui tá tudo perfeitinho, tudo retinho. Mas se você quiser criar intencionalmente algumas falhas, alguns defeitos, para não ficar tão perfeito assim, é porque às vezes se fica muito perfeito, não fica muito realístico, né? Parece tipo construção bem de videogame mesmo, tá? Parece um joguinho. Para deixar mais realístico e você quiser colocar alguns defeitos pequenos assim, tá? Aí fica mais realístico, aí dá para fazer também. A gente vai vir aqui nos nós, aqui no finalzinho aqui, você aperta o Shift A e vai procurar agora por Translate Instance. Esse nó aqui, vamos soltar na frente dessa Instance On Points, e o que esse nó aqui faz aqui, ó, é que a gente tem um controle alterar a posição dos tijolinhos aqui, que a gente vai ter que mudar mesmo é essa Y aqui. Quero deixar que os tijolos aqui não tão retinhos aqui, eu quero deixar algumas pequenas falhas aqui. Então para isso, para isolar aqui só esse valor da Y aqui no caso, eu vou usar o seguinte nó, você aperta Shift A e procura agora por Combine XYZ, esse nó aqui, você vai conectar essa vector aqui na Translation daqui, e vamos usar uma Random
Value para alterar só a Y aqui no caso, tá? Você aperta Shift A e procura por Random Value, esse nó aqui, você conecta essa velha só aqui na Y, ela vai mudar os valores aqui, ó, só que tá bem forte aqui. Eu vou diminuir aqui, vou deixar menos 0.1 aqui na mínima e na max eu vou botar 0.1. É pouca coisa. Aí você vê que elas ficam meio que falhadas, mas ainda tá muito forte. Eu quero fazer uma coisa mais sutil, então você aperta o Shift A e procura agora por Math, esse nó aqui, e a gente vai mudar essa edge aqui, ó, para Multiply, e vamos conectar ela aqui na frente dessa Random Value. Aí por esse valor aqui a gente consegue fazer o controle aqui da intensidade da posição desses tijolinhos aqui, tá? Se você ir diminuindo aqui, ó, se deixar no 0, volta ao que estava antes, tá? Fica perfeitamente retinho aqui. Aí você aumenta um pouquinho aqui, ó, só para ter um pouquinho, para não ficar tão perfeito, mas é uma coisa assim, é um defeito meio que sutil aqui, não muito. Assim já fica com mais cara de realístico do que deixar perfeitamente encaixado aqui, mas dependendo do caso, você pode deixar na 0, se você preferir deixar perfeitinho assim, ó, mas depende mesmo do seu projeto. Eu vou deixar aqui um pouquinho a coisa aqui com defeito assim, ó, que eu acho que fica mais realístico. E se você quiser piorar ainda mais, quer dizer, criar um pouquinho mais de defeitos aqui, vamos supor que você queira criar uma parede meio que em ruínas, já meio que um defeito mesmo. Aí você quer criar uma parede já meio que esburacada, assim, alguns buracos, dá pra fazer também. Você volta aqui nos nós aqui, vai procurar por essa Delete Geometry aqui, ó, aí você clica aqui e você dá um Shift D para fazer uma cópia, você vai soltar ela aqui, e aqui também a gente vai então, para fazer uns buracos na parede, a gente vai usar o seguinte nó, você aperta Shift A, você usa o Random Value, esse nó aqui, e como as cores aqui estão diferentes aqui, ó, também para ficar tudo igual, vou mudar aqui para Boolean, para deixar aqui, ó, na mesma cor, essa roxinha com roxinha, e vou conectar essa value aqui na Selection daqui. Aí agora a parede fica toda esburacada aqui, só que se você deixar muito forte, ó, você vai ver que tem uns tijolos que fica aqui flutuando no ar, aí não fica tão realístico assim, tá? E coloca só um pouquinho aqui, ó, não coloca muito não, pode ir diminuindo aqui, pouquinha coisa também, tá? Ó, pronto, aí a parede você cria alguns defeitos de forma intencional aqui, mas que deixa o seu efeito mais realístico. E agora só tá faltando colocar a textura no nosso tijolo, tá? E para não consumir muito mais tempo nesse tutorial, eu vou simplesmente usar o Blender Kit, que é um add-on de graça, você pode instalar no Blender. Se você não sabe como usar ele, eu já fiz um vídeo explicando como instalar e usar ele, eu vou deixar esse vídeo nas descrições aqui embaixo, você dá uma olhada depois de ver esse vídeo, e vou mostrar como usar ele agora. Então a gente vai aqui nessa aba de Shading, e a textura aqui a gente pode simplesmente colocar diretamente no nosso tijolinho que a gente criou. Para isso, a gente vai selecionar o nosso tijolo aqui, ó, e vamos abrir o olhinho dele aqui, e aqui, ó, deixa eu clicar mais uma vez aqui, ó, tem que estar laranjinha, para você saber onde foi parar o tijolo aqui, se você perdeu ele da sua visão, você aperta o botão ponto final do seu teclado, que aí o Blender ele vai encontrar aqui onde você colocou o seu tijolo de forma automática aqui. Então a gente vai colocar a textura diretamente no nosso tijolo aqui, e ele vai já passar a textura aqui pro efeito aqui que a gente fez no nosso de geometria aqui, tá? No Geometry Nodes. Então eu vou vir aqui nessa setinha aqui, ou você clica aqui, ou você aperta o botão N, tá? Para abrir essa aba aqui e procura aqui pelo Blender Kit, tá? Ele vai estar aqui, escolhe aqui por materiais, e depois você vem em categorias, e como a gente quer colocar uma textura para tijolo, tem essa opção aqui Bricks, né? Que é específica para tijolos, eu vou escolher essa aqui, aí você clica em cima, se não aparecer nada, se não abrir na primeira vez, você muda aqui para um outro estilo aqui, aí a segunda você volta de novo e clica aqui no para que você queria, tá? No caso Bricks, que aí ele vai abrir essas opções aqui para você. Aí você escolhe aqui alguma textura que você queira aqui, eu vou escolher uma qualquer aqui, tá? Vou escolher essa aqui mesmo. Eu clico aqui uma vez e ele já coloca a textura aqui para você, tá? De forma automática, e ele já monta aqui os nós para você. Aí você pode clicar nesse xizinho aqui para não atrapalhar a visão aqui da sua textura aqui. Uma coisa que a gente percebe é que ele não vai colocar a textura aqui de forma bem enquadrada aqui, tá? A gente vai ter que dar uma arrumada aqui nesse caso. Então eu vou mudar aqui primeiro para essa visão aqui de viewport de shading aqui, de renderização, e eu vou mudar aqui para essa aba aqui de monitorzinho aqui de render, tá na Eevee, eu vou mudar aqui para Cycles, só para ter uma visão mais realística, e vou deixar mudar para GPU, que é para usar a placa de vídeo, fica mais rápido. Vou otimizar um pouco essa Cycles aqui, vou mudar essa Max Sample aqui de mais de 1000, vou diminuir isso apenas para 40, clica aqui em Denoise, aumenta esse Start Sample para 10, e vou deixar aqui já na render apenas 40 mesmo. A iluminação aqui também, vou dar uma melhorada, clica aqui nessa Light, aí clica aqui nessa lampadinha aqui, vou mudar de Point para Sun, vou diminuir aqui de 1000 que tá muito forte, vou colocar 5, já dá uma melhorada, e vou dar uma rotacionada aqui na posição da luz aqui, ó, só para ficar mais fácil pra gente ver. E agora a gente seleciona de novo o nosso tijolo aqui, ó, dá um clique no tijolo, e a gente vai enquadrar melhor aqui a posição da textura aqui no nosso tijolo aqui. Você vai aqui nessa aba
aqui dessa UV Edit aqui, ó. Clica aqui, aí você vai ter essas duas telas aqui. Eu vou colocar um pouco esse mouse aqui no meio aqui, ó, até ela virar essa setinha para direita e esquerda, puxar um pouquinho para esquerda, só para ter a visão aqui dessas visões aqui. Eu quero mudar aqui para essa de visão de render aqui, ó, só pra gente ver como é que a textura fica. Depois eu volto de novo aqui para a posição de antes. E aqui você vê que ela tá usando essa textura aqui, no caso é referente à textura de normals, tá? Eu quero a de color. Aí você vem aqui, ó, nessa parte de cima aqui, ó, você clica aqui e escolhe essa aqui, a coloridinha aqui, tá? Essa, no caso é essa aqui, tem a textura aqui com as cores. Aí tem essas linhas aqui que serve para fazer o enquadramento aqui da textura aqui. Você aperta o botão A para selecionar tudo. Se você apertar o botão G, ó, e movimentar, ó, você vê que ela vai enquadrando aqui melhor aqui, tá? Nos seus tijolos. Aí você aperta o botão S para dar uma aumentada e você vai enquadrando ela aqui até encaixar o tamanho aqui, ó, nos seus tijolinhos aqui. Aperta o botão G e vai tentando reposicionar ela aqui. É mais fácil você reposicionar olhando esse lado aqui do que você tentar enquadrar ele aqui, ó, nesse quadrado, porque por aqui, ó, você vê, ó, ele não tá cobrindo um tijolo certinho aqui, ó, mas olhando aqui, ó, você vê se ele vai estar cobrindo o tijolo aqui. Então, você olha mais esse lado aqui, vai movimentando aqui com o botão G aqui, ó, até ele enquadrar ele aqui, tá? Aí quando você encontrar ele mais ou menos uma posição que ele encaixa aqui direitinho, aí sim, você clica aqui, uma vez aqui do lado esquerdo aqui, aí você pode fazer o ajuste fino aqui. Eu vou selecionar só essa parte aqui de cima, aí você aperta o G, aí você aumenta aqui ou diminui ele aqui, ó. Só que você vê que ele tá tendo esse problema, no caso, essa distorção é referente ao displacement aqui. Então, para não atrapalhar a nossa regulagem, eu vou voltar aqui para shading. Esse nó de displacement aqui, você clica uma vez em cima e aperta o botão M para desativar, tá? Aí não vai ter a distorção aqui, aí a gente pode fazer a regulagem melhor aqui. Aí volta aqui para UV Editing e no caso aqui eu selecionei só a parte de cima aqui, aí eu aperto o botão G, você vai colocando para cima ou para baixo aqui, ó, só para enquadrar direitinho aqui, ó, na parte tijolo aqui. Aí faz a mesma coisa para a parte de baixo, botão G. Aí você pode fazer aqui para direita e esquerda também, se você achar que precisa. A mesma coisa do lado esquerdo. Para aí que você acertou aqui direitinho, você pode voltar aqui para shading. Aí na displacement você aperta o M de novo para ativar a displacement. Só que você repara que a displacement aqui ela dá uma deformação na textura aqui, tá? Você vê que até que ficou uns buracos aqui. Aí para arrumar isso aqui é só diminuir essa mid-level aqui, ó, vai diminuindo a força. Aí pronto, ela volta a preencher aqui os buraquinhos. Aí você colocou a textura aqui pelo Blender Kit. E depois você não se esquece de fechar o olhinho aqui de volta aqui para fechar o olhinho aqui desse tijolo aqui para não aparecer na renderização, tá? A da viewport pode deixar aberto, mas não pode esquecer aqui, ó, dessa câmera aqui tem que estar no xizinho aqui, tá? Aí ela na hora que você renderizar não vai aparecer. Você pode deixar tudo fechado. Sabendo esse Geometry Nodes, você vai aprender como fazer uma muralha rápida no Blender, porque você só vai precisar fazer alguns riscos na tela e o Blender vai criar a sua muralha de forma instantânea. Isso vai acelerar bastante as suas construções arquitetônicas. Mas se você quiser criar alguma construção mais exótica, eu também criei um outro tutorial que ensina como você transformar suas construções mais naturais em construções em peças de Lego. Esse efeito também usa Geometry Nodes e a conversão fica bem instantânea também. Vou deixar esse vídeo nos cards aqui em cima, dá uma olhada que vocês vão curtir bastante também.